Olá, estudantes do nono ano, professores, pais, responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Farias. Então vamos aí ao título da aula. Vamos lá. Hashtag somos todos memeiros. Tema da aula, textos multissemióticos. Objetivos da aula, identificar e reconhecer efeitos de crítica e ironia, humor em memes. Professor Mauro Farias, hoje essa aula promete memes, né? O que será dessa aula hoje, né, Pro? O que será dessa aula hoje? Somos todos memeiros. Hashtag, né? Hashtag somos todos memeiros. Olá, alunos e professores, bem-vindos então à nossa aula. A aula de hoje promete, como disse a professora. Quem não é memeiro, né? Quem é o aluno da rede estadual ou qualquer outra rede de ensino que não é memeiro, né? O meme está no sangue hoje de quem vive nas redes sociais, né? Ou quem faz, ou quem curte muito, quem fica propagando. Então o meme está o tempo todo ali girando, né? E aí teve aulas, houveram aulas anteriores em que eu falei sobre essa questão da origem do meme, né? Que o meme não é uma coisa da internet, né, Pro? Não. Ele sabe disso, o meme não é uma coisa da internet. O meme é o tipo de texto que a gente cria, ou obra, né? E que cria uma certa popularização, né? Que difunde de uma forma muito absurda, né? Então acaba que as pessoas têm uma ideia, um conhecimento aí sem quantitativo aí. Então agora nas redes sociais acabou que virou uma febre, né? Então meme, e falar meme febre parece nesse sentido virou até um pleonasmo. Mas é isso, o meme ele é o centro hoje das atenções nas redes sociais. Então por isso é importantíssimo falar sobre isso na aula de língua portuguesa. Conteúdo de hoje na tela para vocês. Revisão do gênero meme, então vamos revisar aí o que já falamos em outras aulas. E os memes produzidos por alunos. Isso é legal, hein? Porque o Caderno Aprender Sempre está trazendo muito material e que os alunos, que são vocês que estão aí do outro lado, estão fazendo, enriquecendo o material e que está sendo usado para vocês mesmos, né? Para os seus amigos aí, como aula. Então, se ver na aula deve ser muito bacana. E hoje a gente vai ver isso aqui. Como já vimos em aulas anteriores, participação de material dos alunos. Para começar, então, vamos lá. Ó. Primeiro meme, esse não é feito por aluno, é feito pelo professor, tá? Por isso que é mal feito, mas a gente trouxe ele aqui. Identifique a figura de linguagem deste meme. Olha só, aí tem a foto, né? E tem os dizeres. Muitos livros para ler? Uma pergunta, né? Eu, alguns. E aí tá o meme para vocês poderem identificar. Identifique qual é a figura de linguagem que está sendo propagada nesse meme, né? Com esses dizeres, essa ligação das palavras com o não verbal. Eu vou dar um minutinho para vocês e a gente já volta. Olha, voltamos aqui, o professor José coloca uma interrogação. É ironia? É ironia. Agora, a Letícia, aluna da professora Márcia, coloca ironia, eu acho. Então, eles estão falando que acha que é ironia. O pessoal está titubeando com a Não ironia, sei, né? Será que é ironia? Não é ironia? Tem mais alguém que mandou ironia aí, Pro? Ironia. Agora sim, ó, os alunos da professora Silvia colocaram hipérbole. Hipérbole. Pode falar que tem um pouquinho de hipérbole ali mesmo, né? Sim, tem um exagero. Sim, na construção toda. Boa. Mas, ó, a Graziella que mandou também, né? A Graziella da Pro Marilene mandou que é ironia. E a Ana Clara também, né? Ironia Coloca ironia na frase. Muito bem. Será que é ironia? Vamos lá. A gente entende por ironia quando a figura de linguagem que a gente
faz uma menção, né, fala algo, escreve algo, demonstra ali verbalmente ou em gestos algo, mas quer falar exatamente o contrário, né? Contrário, ou até fazer aí uma zombaria. Então, no meme, que eu vou pedir para pôr na tela de novo, nós temos aí a pergunta, muitos livros para ler? Então alguém perguntou para mim, né? No caso aí, porque eu coloquei o eu, né? Então alguém me perguntou, muitos livros para ler? Né? Aí eu respondo, não, alguns. Só que a imagem não verbal, a imagem, mostra ela para eles. A parte não verbal, que é a imagem, demonstra que não são alguns, né, pro? Dá até para sentar, fazer um banquinho, apoio para os pés. E aí entra o que a aluna falou, né? A hipérbole. Porque ao falar que são alguns, eu estou sendo irônico, obviamente, porque não é isso que eu deveria dizer. Eu deveria dizer que são muitos. Mas também, talvez sejam muitos, demais, né? Para que vai ler tanto livro assim? Qual é o prazo para esses livros, né, Pro? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, assim, eu acho que a hipérbole está caracterizada aí, né? Nesse exagero da quantidade de livros. Um abraço para o Tom, o nosso câmera que está me acenando pela janela aqui de vidro. A gente não pode mostrá-lo mais, mas vamos mostrar. Não consegue mostrar mais ele, né? Não dá, né? Não. A gente vai descobrir isso daí. Vamos continuar nossa aula. O meme é um gênero textual veiculado nas mídias de suporte digital. Então o meme quando a gente está falando essa definição, a gente está falando do meme contextualizado na internet, né? Na internet, então, que viraliza, não esquece aquela questão né? de viralizar do meme que já existia antigamente. O meme da internet é esse. O gênero textual veiculado nas mídias de suporte digital que é caracterizado pelo uso da linguagem mista, multimodal, né? Que tem palavras, que tem imagens, que tem sons, de forma a causar humor e viralizar. Então, olha só, além dele ter essa linguagem multimodal, ainda ele tem essa pretensão de causar humor e viralizar. Por isso que a gente chama de meme, porque ele viraliza, ou seja, ele propaga de uma forma absurda, né? Que a gente não consegue controlar. Hoje é difícil controlar. Tá? Então isso é o meme, né? Que faz a gente rir, faz a gente se divertir, faz a gente ficar emocionado, dependendo do teor da mensagem, que causa alguns transtornos para os personagens do meme, às vezes, a gente estava comentando sobre isso antes da aula. Então o meme ele tem todo esse poder aí, tá? Para começar então as nossas atividades, vamos para o meme 1. Vamos lá. Leia e analise cada meme para responder as questões. Então a gente vai pôr uns memes aí, e esses memes são autoria de alunos, tá? Nosso primeiro meme tá aí, ó. Meu pai. Filho, como andam as tarefas online? Eu. Bem. Realidade. Aí a realidade está colocada aí para vocês, né? Segunda-feira, 13 de julho de 2020, a tarefa está atrasada há 69 dias. Alguém se identifica com isso, gente? Por favor, manifeste aí no chat pra gente. Olha só, mais um meme. Leia cada meme, né, para responder as questões, como o anterior. No próximo ano eu vou levar o estudo a sério. Hein, Pro? No próximo ano, Pro? Ó, vou estar certinho. Volta às aulas. Eu pego a prova, essa prova é a prova da AP, né? Ele pegou a prova da AP e tá lá. Turma. Ele escreve do pagode. Levou muito a sério, né? Levou muito a sério. Não, tá mudado. A pessoa é outra. Vamos lá, o próximo. Continua ainda lendo cada meme. Esse meme é o último meme da nossa aluna. Começa: oi, professora, as notas já saíram? Já sim. Então, estou com meu pai aqui perto. A senhora pode ver as notas para mim? Claro. Se eu tirar notas boas, a senhora manda. Que dia lindo está hoje. E se eu tirar notas ruins? Está muito quente hoje. Está bem. Aí a resposta, professor. Isso eu não aguento, eu não consigo não dar risada. Hoje o dia está tão quente que dá para assar um elefante vivo. Oh my God, né? Que é a abreviação ali do menino com o smile, mostrando ali que não está nada feliz, está bem assustado, né? Então nós lemos aí 3 memes, né? Vamos às questões. Aí vamos fazer no crédito, né? A aluna Aimee Stephanie Campos dos Santos é a criadora dos memes e aluna da Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, da região de Assis, durante o ano de 2020. Alimentou suas redes sociais com memes divertidíssimos que falavam sobre sua nova rotina no ensino remoto e sobre as aulas do CMSP, sempre com muito humor e carinho. E a gente viu que sim, muito humor e muito divertido o trabalho da aluna. Vamos à pergunta. Os memes que lemos falam do mesmo tema?
Aliás, é uma afirmação. Vamos voltar, professor. Os memes que lemos falam do mesmo tema. Qual é ele? Qual é esse tema que abrange os 3 memes? Vou dar um minutinho para vocês. Eu vou aí alternando entre os memes para vocês lembrarem, tá? Quem esqueceu. Em 1 minuto a gente já volta com a participação de vocês. Voltamos, temos a participação, né, dos alunos da professora Márcia, da escola professor João Gonçalves Barbosa. Um abraço para você e todos os demais, né, todos os estudantes aí que estão participando. O professor Edson coloca escola. O aluno Salomão, da professora Ana Paula, diz sim, tem tudo. Todos têm algo em comum, escola. E os alunos da Escola Urias Braga, lá de Araraquara, falam sim, da professora Andréia, sim, falam sobre a realidade escolar, realização de atividades e avaliações utilizando ironia. Ele já até colocou que utiliza ironia, professor. Sim. A Heloísa, a aluna da professora, coloca o seguinte aqui, vamos ver, depois já vejo o nome do professor. Nadir, né? Nadir? Acho que é Nadir. Nadir, né? Nadir. A Heloísa, então, fala, sim, sobre alunos na escola, ou alunos com a escola. E o Pro Antônio fala, vida de estudante. Eles continuam falando, assim, estudante, estudo remoto. Legal. Esse pessoal de Bauru, né? A aluna Letícia mandando escola, os estudos e o ensino remoto. Muito legal. A participação deles, eles são ligeiros demais. O Pro Ronaldo ainda falou assim, falaram sobre as realizações de atividades, exercícios e utilizaram ironia. Será? Ninguém usa ironia no dia a dia, né? Que é isso? De jeito nenhum. Os alunos normalmente já têm essa capacidade de fazer os memes, né? Basta uma vacilada na aula, né? E a gente já vira meme. Imagina quando tem toda essa novidade, né? O ensino remoto veio, né, nessa situação que a gente vive aí da pandemia, então ficou muito tempo aí só com o ensino remoto. Então era uma realidade totalmente nova, né? Ficar acompanhando as aulas pelo computador, aí ver toda a situação que cada um traz, os alunos mostrando as suas casas, o professor tendo que fazer o ensino híbrido, ou então em casa fazendo aula remota. Então tudo isso aí foi gerando novas informações, novas tendências, e os alunos vão fazendo os memes. Essa aluna, por exemplo, né, que a gente viu, a Aimee, caprichou nos memes dela, né? Os memes maravilhosos aí. E a gente vai continuar. Então, os memes de que falamos, tem o mesmo tema? Sim, tem o mesmo tema, e é sobre essa situação aí do ensino, né? Essa nova situação do ensino. Olha lá, sugestão de resposta, né? Todos os memes falam sobre os assuntos relacionados ao cotidiano dos estudantes da educação básica. Sugestão de resposta, por quê? Porque não existe a resposta correta. A resposta é aquela que se aproxima, né, do tema. Então vocês mandaram as respostas, todas estavam corretas, e essa foi a minha sugestão para quem não fez a resposta, que é ir lá no caderno, aprender sempre, pode colocar a sugestão de resposta que a gente manda aqui na aula. Vamos para o próximo slide. Mais uma atividade, complete nos dois primeiros textos, a parte escrita nos leva a entender que as coisas estão indo bem. Porém, as imagens nos mostram o contrário. Podemos atribuir esse efeito de sentido à figura de linguagem denominada... E aí? Eu quero que vocês mandem agora. Agora, sem tempo? Mande agora, porque essa está muito fácil. Então, olha só, nos dois primeiros textos, a parte escrita nos leva a entender que está tudo indo muito bem. Só que quando a gente sai das palavras e vai para as imagens, a gente percebe que deu uma desandada ali, né? O negócio não tá, fugiu da expectativa. Qual é a figura de linguagem, então, aí que a gente pode atribuir para esse efeito? Vamos lá, eles mandaram. Os alunos colocaram aqui, do nono B da Escola Urias, ironia. Já do professor José, antítese. Antítese.
Antítese, a gente fala de antítese quando fala de coisas contrárias, né? Como começou bem, depois ficou mal. Mas assim, é quando elas estão explícitas, tá? Se eu tivesse mostrado falar de bem, depois falar o mal, aí a gente poderia falar que é antítese. Nesse caso, eu acho que essa quebra de expectativa é exatamente isso. Esperava-se uma coisa, falou-se outra. A ironia, ela é própria para esse tipo de conceito, né? Esse sentido. Vamos ver como que está na tela, então, a resposta para eles. Pode pôr na tela, vamos lá. Olha só, ironia. Então, é exatamente a ironia. Ser irônico é exatamente isso. Ah, tá tudo bem? Tá, pai, tá ótimo. Nossa, minha lição tá em dia, né? Você tem filhos, né? Eles estão fazendo tudo em dia? Ou... Tudo. Estão mesmo? Estão. Ou estão te enrolando? Você tá conferindo? Não, eu confiro um pouco, assim, como eles já são adolescentes, estão no ensino médio, então eu dou um pouco mais de liberdade, mas acompanho sim o que eles... Acompanha. Então, é aquele negócio, mãe, tá tudo ok, fica tranquila. Quando vai ver lá, 69 dias de atraso. Então isso é ironia, por quê? Porque ele não deveria ter dito aquilo, que tá tudo bem. Deveria dizer que estava atrasado. Então essa fala, em que você fala uma coisa querendo dizer outra, a gente considera como ironia, tá? Muito bem. Próximo chat aqui agora, próxima atividade. O texto 3 contém ironia? Justifique sua resposta. O texto 3 é o texto do aluno com a professora, né? Em que ele pede para ela passar as notas para ele. Contém ironia ali? Justifique sua resposta. Então eu vou dar aí um minuto para vocês. Vou colocar de novo lá naquela tela e aí vocês mandam as respostas para a gente no chat. Olha, E aí, Pro? o aluno Salomão manda assim, ironia ou mentira. Eu acho que ele tenha Nesse pensado, meme 3 né, ele tá falando, no 3, né? por conta da mentira. Já os alunos, a aluna Letícia coloca, não, pois a aluna apenas pede à professora que ela mande um código para sinalizar como foi a nota. E a grande Letícia que falou isso, né? Isso, Muito como bom. foi a nota. E o professor Ronaldo coloca, não tem ironia. Não tem ironia, o professor Ronaldo fala. E Tem os alunos lá de Araraquara também dizendo, né? isso, não tem ironia. Não tem ironia. Continua Muito legal, chegando. o professor de Penso Araraquara que há participando. mais humor do que ironia. Há mais humor do que ironia. Aí a professora Silvia manda, comparação. Comparação? Quando ele faz uma associação, ele tenta fazer uma associação, né? Entre o dia está bom, o dia está muito quente e tal. Pode se levar a isso mesmo. Você vê como que o texto ele é rico, né? A linguagem ela é rica, assim. Não existe essa pureza de falar assim, não, exatidão, ali tem ironia, só ironia e tal. Você pode perceber outras figuras de linguagem ali circundando, trabalhando dentro do texto. Mas existe aquela que prevalece, né? Que traz todo sentido para o texto. E aí a gente está perguntando, tinha ironia nesse texto? Não tinha ironia nesse texto. Aí a gente viu que o texto lá, o aluno pede a nota, né, tal, e ele pede para ela usar códigos, né? E esses códigos seriam para ele entender se a nota está boa ou ruim. Parece que não tem ironia, porque a ironia a gente já discutiu aqui, né? Quando você fala uma coisa querendo dizer outra, né? Essa intenção de trazer uma mensagem de forma jocosa, tal, com um pouquinho de sarcasmo, né? Essa coisa. Não é esse o efeito ali. O efeito ali é, como a professora disse, é mais de humor, né, Silene? Exato. Vamos ver então a resposta? Sugestão de resposta, esse texto não contém ironia. Essa resposta não contém ironia não é uma sugestão, essa aí é exata, tá? A sugestão é só o decorrer da resposta, pois não há expressões ou palavras que implicam sentido oposto. Nele predomina o humor para a construção de sentido. É o que a professora colocou exatamente. Mais humor, mas não tem ironia. Tá falando exatamente o que queria falar.
Né? Tanto que a professora poderia, se ela fizesse ali, por exemplo, não, o dia está muito bom, ela poderia ser irônica se a nota fosse baixa, né? Aí ela está sendo irônica. Mas ela falou exatamente o que ele pediu, usou o código de um dia bem quente, que daria para assar um elefante vivo. Nossa, a nota Isso, tá muito essa mal, hipérbole aí, que era aí que houve, nesse contexto, hipérbole, né? O que mostra que a nota dele não estava muito boa, não, né? A nota dele, então, não Porque é esse das dia melhores. Tava tão quente a esse ponto, Deus do céu. Vamos lá. Mais meme, alunos participando ainda, é dos alunos, tá? Leia mais um meme produzido por uma aluna da rede pública estadual. O que os olhos não veem, cai na prova. Gente, mas como eles gostam de fazer meme sobre isso, né, Pro? E assim, os professores que estão aí assistindo, não sei se vão concordar comigo, mas os alunos geralmente falam isso. Tudo que você manda estudar nunca cai na prova, né? Só cai na prova aquilo que não era para estudar, tal. Sempre... A gente não sabe até onde isso é verdade, até onde isso aí é um pouco de fantasia, lenda urbana, mas virou meme, né? Então. Alunos da universidade falam sobre isso ainda falam, estão lá se formando e falam, gente, olha, o que caiu na prova é exatamente o que eu não estudei. Falam, porque assim, eu falo professor de língua portuguesa, falo que é verbo, adjetivo e substantivo. Aí chega na prova, cobra adjunto, adnominal, subordinada, aí não dá, né? Etc. Bom, é isso. Vamos ver então a pergunta que tem sobre isso. Ó, fazer a menção aqui. Isabela dos Santos Melo estuda na Escola Estadual Hélio Polizel, pertencente à editoria de ensino da região Guarulhos Norte. Este e outros memes ela publica em suas redes sociais, nas quais também divulga seus resumos de aula do CMSP e dicas de estudo, pois é uma Studgrammer, certo? Muito bem. O meme, como os das aulas anteriores, também relata uma situação do cotidiano dos estudantes, o que faz com que esse texto tenha humor. O que faz com que esse texto tenha humor? O assunto que é abordado ou a relação da imagem com o texto. Então, o que faz o texto ter humor? É o assunto ou a relação da imagem com o texto? Eu não vou dar tempo, porque a gente já está chegando no finalzinho e aqui o relógio não perdoa, né? Quando chega lá que o relógio começa a ficar loucão, aí a Bia já começa a olhar para mim, todo mundo já começa a me enforcar aqui. Então, vamos lá a resposta, gente. Esse meme é muito bom, gostei, a Márcia disse isso, o meme é muito bom. Mas o que faz que esse meme tenha humor, Pro? Ou alunos da Pro, ou alunos que estão participando? É por causa do assunto? Eles colocaram a relação da imagem com o texto. A relação da imagem com o texto? Nono B, de Urias Braga, um peso. Olha que legal. Aí também, do Neide. É o pessoal de Araraquara, né, que você estava falando. Muito bom, o pessoal tá participando Neide, vou falar correto. Neide, ela coloca assim, a relação da imagem com o texto. A relação da imagem com o texto. Bom, vamos ver então. Sugestão de resposta. O humor é caracterizado pela relação da imagem com o texto, pois comparou aquilo que não foi estudado com um problema de saúde que não é aparente a olho nu. Que aí a gente volta para o meme, ó, tá vendo? O médico mostrando para o paciente e falando, aquilo que os olhos não veem cai na prova, ou seja, o que você não está vendo é o problema, entendeu? Então, aquilo que os olhos não veem cai na prova. Essa é a sugestão de resposta para vocês. Então, relação da imagem com o texto. Tem mais uma? Tem. Assinale qual dos dois efeitos de sentido predomina no meme da aluna Isabela. É mais ironia ou mais crítica, gente? E aí? Vamos lá. Ironia ou crítica? Crítica ou ironia? Eles estão achando que é crítica? Mandou crítica. Estão criticando os professores, então, que mandam estudar uma coisa da outra? É isso, Procilene? Você é assim, Procilene? Eu não. Você era boazinha, né? Você dava prova com consulta. De jeito só que não. Consulta só se fosse no médico depois, né, Pro? Não, então, ó. Os alunos vão viver falando sobre isso. Eu nunca fui assim. O que eu pedi para estudar sempre caiu na prova. É que sempre eles vão arrumar uma forma de, né? Criticar, olha lá, crítica. Porque quando você não vai bem na prova, e eu já fui aluno também, né? Quando você não vai bem na prova, você sempre procura uma forma de justificar. E às vezes você encontra essa forma de justificar. Pô, mas o que caiu na prova foi exatamente o que eu não estudei muito, aquilo que eu estudei mais não caiu nenhuma questão. E pode acontecer isso sim, né? Às vezes ele estuda muito um assunto só e cai uma questão só. E às vezes aquele que ele estudou um pouco menos, cai 4, 5 questões. E aí não tem jeito da gente conciliar isso, vai de aluno para aluno, o aluno estuda mais uma coisa, o outro aluno estuda mais outra, né? A gente tem que entender. Muito bem, chegamos ao Mão na Massa. O Mão na Massa de hoje pede o seguinte, também está no caderno Aprender Sempre, tá, gente? É tirado de lá. A procura de inspiração. Então, você está procurando inspiração para fazer o seu meme. O que você vai fazer? Você não é muito bom de meme, né? Aquele cara ligeiro que já vê a imagem, já começa a fazer o texto e tal.
Procure em jornais e revistas usadas imagens que você pode utilizar na criação de um meme. Caso você não queira pegar aqueles do Google, que já está batido e tal, procura. Se você estiver estudando ensino remoto, busque imagens na internet também. Comece a planejar a produção de um meme que contenha humor, crítica e ou ironia. Apresente ao seu professor ou à sua professora. E se quiser, envie na minha página do Instagram, que é @prof.maurofarias. O relógio já está doidão, chegamos no final da aula. Procilene, lamentavelmente a aula já acabou. Poxa vida, que pena, eu estava me divertindo tanto. Então, mas não é meme, não é ironia. Não é meme, gente, sem memes, por gentileza. E sem, não é ironia também que ela está fazendo, não. Gente, um abraço para todos que participaram hoje. Na próxima aula a gente volta, continuando com essa questão das figuras de linguagem, interagindo dentro dos textos. Peço que avaliem a nossa aula. Um grande abraço. Professora Silene, pode se despedir? Pessoal, muito obrigada e eu fico muito contente quando venho aqui, tá? Até a próxima. Valeu, nono ano. Até a próxima. Um grande abraço.